Hoje a leitura é do Livro dos Espíritos, capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. A alma depois da morte. Questão 149. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, quer dizer, reentra ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Questão 150. A alma depois da morte conserva sua individualidade? Sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Como a alma constata sua individualidade, uma vez que não tem mais seu corpo material? Ela tem ainda um fluido, que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Boa noite a todos vocês que nos veem pela internet, né? É um prazer estar aqui novamente com vocês para falar de um tema que hoje em dia, digamos assim, a gente ouve muito, até porque está acontecendo muitas desencarnes em relação à doença que está aí agora, né? A pandemia, etc. Mas sempre houve, né? Os desencarnes desde o início da história da humanidade. E foi uma coisa que sempre, digamos assim, o homem sempre questionou, sempre quis saber o que acontece. Por que a gente, aquele corpo que antes estava vivo, falando, caçando, construindo, trabalhando, e de repente está agora gelado, está inerte. O que acontece? Para onde vai aquela pessoa? Será que acabou? Terminou? É isso? A vida é isso? Então o homem sempre, durante a história da humanidade, isso desde lá do tempo que nós éramos nômades, e ainda vivíamos em habitações de cavernas, etc., a gente sempre se questionava, claro, de acordo com uma época, né, e o pensamento que se tinha acerca da morte. Mas ficava sempre essa pergunta: para onde vamos? Por que partimos? E aí, conforme foi o homem evoluindo, a gente foi amadurecendo, nascemos, morremos, voltamos novamente, trouxemos mais conhecimentos aqui para o planeta Terra, a gente começou a construir um pensamento em torno da dita morte, da dita partida para o mundo espiritual. Claro que nessa construção do que poderia acontecer depois que nós deixarmos o corpo, ali teve muitas pitadas de misticismos, da cultura do local. Aí uns achavam que dormiria, depois acordaria no juízo final, outros achavam que ia para um ambiente X, Y, Z, ou conforme o comportamento dele, né? Ou ia lá para a terra dos guerreiros, lá para os deuses, né? Junto com os outros guerreiros. Ou seja, cada cultura e a sua época começou a transformar para onde ia esse local. Isso a gente chama de intuição. Desde o início a gente tinha a intuição de que tinha alguma coisa. Não era simplesmente morrer e acabar. Tchau, foi. Não existe mais. Nós tínhamos essa intuição. O homem lá atrás, aquele homem dito pré-histórico, ele tinha intuição, só que ele não sabia transformar isso em ideias. Né? Ele foi aperfeiçoando, conforme foi passar o tempo, ele foi aperfeiçoando. Até que chegou-se o ano de 1857, onde surgiu o Livro dos Espíritos, um trabalho feito por Allan Kardec, que é onde a gente diz que ali esse livro matou a morte. Aí a gente conseguiu compreender para onde vai os nossos entes queridos, ou para onde nós vamos, se formos nós. O que acontece depois? Esse mistério, entre aspas, né, que foi por um bom tempo algo misterioso, sobrenatural, né, conforme a mente humana da época, o livro transformou o pensamento do homem, transformou o tempo.
foi uma descoberta, apesar que a gente tinha intuição, mas foi uma descoberta assim fantástica, porque muitas vidas mudaram a partir desse livro, a partir da vinda da doutrina espírita. Porque a morte agora não causava mais tanto medo, não causava tanta tristeza. O filho, a filha, o marido, a esposa, o pai, a mãe, o amigo, a amiga, não partiu para um inferno ou para o céu. Ele foi para o mundo espiritual. E esse mundo espiritual é de acordo com a sua mente. Nós é que fizemos, de acordo com a nossa mente, uma entrada boa ou não. Ou a gente pode entrar no mundo espiritual perturbado, apegado nas coisas materiais, apegado a ideias, a pessoas, a casa, o carro, etc. e tal. Ou a gente pode entrar e dizer, puxa, eu estou vivo ainda, continuo vivendo. Então, quando o Livro dos Espíritos ele foi publicado, ele simplesmente, aquele véu que tinha em torno do que era a morte, caiu. Hoje nós sabemos o que acontece numa partida de um ente querido. E por que partida e não perda? Como muitas vezes as pessoas costumam falar, né? Ah, eu perdi meu marido, eu perdi minha esposa. Não, ninguém perde. Não se perde. A pessoa apenas partiu. Ela apenas foi para outra faixa de vida, outro tipo de vida, que não é essa aqui, corporal. Ela continua vivendo. E ela vai continuar vivendo. Ela apenas mudou. Porque a morte não é nada mais do que a transformação de uma vida para outra. O que nós chamamos de morte tem um peso muito grande. A palavra morte, por quê? Porque por muitos anos essa palavra foi muito carregada de estigma, foi muito carregada de medo. Na época se achava que ou você, quando morria, ou você ia para o inferno, ou você ia para o céu. Então, meu Deus, né? As pessoas ficavam apavoradas porque as pessoas não eram perfeitas. Todo mundo sabia que tinha erros, que tinham coisas ainda, né, para consertar, e todo mundo ficava apavorado, porque se eu morrer agora, imagina para onde é que eu vou, né? Para onde é que eu vou? O inferno? Essa era a concepção. Então, por isso que a morte ela tem um peso ainda muito forte ainda nos dias de hoje. Porque alguns acreditam que não há nada, mas esses que acreditam que não há nada, é apenas uma questão de tempo. Após eles desencarnarem, eles vão ver, eles vão perceber que existe sim a continuidade da vida. Aqueles que de repente têm esse medo, esse pavor, muitas vezes, como eu conheço parentes meus que Deus me livre, que falar em morte para eles é uma coisa assim, é porque são apegados ainda às coisas ainda. É que para eles isso aqui é a vida. Só que isso aqui, como diz ali o Livro dos Espíritos, é momentâneo. É que a gente virou a vida espiritual, que é realmente a verdadeira vida, que a gente deveria pleitear, que deveria almejar, a gente transformou ao contrário. A gente transformou essa aqui, que é momentânea, como se fosse a vida que a gente quer, e por isso que a gente quer ficar tanto aqui. Por isso que a gente se agarra tanto a isso aqui. Agora, quem consegue ter na sua mente, tá, gente, um esclarecimento de que isso aqui é apenas temporário, ele fica mais tranquilo em relação à vida que vai vir. Ele sabe que vai ter continuidade. A gente sabe. Eu sei que eu vou um dia partir para o outro lado, não sei quando, pode ser amanhã, pode ser daqui a algumas horas, pode ser daqui a alguns anos. E quando as pessoas perguntam assim, mas tu tens medo de morrer? Eu disse, não, eu não tenho medo de morrer. Claro que dá um friozinho na barriga, porque a gente não sabe, porque eu sei que andei já
para alguns lugares bem tenebrosos. Eu andei vindo, tanto é que estou aqui reencarnado novamente. Né? Mas assim, a gente sabe que tem a continuidade. Se eu tenho a continuidade, se eu tenho essa certeza da continuidade, se o livro dos Espíritos, os Espíritos, que nós também somos, tá? A diferença é que nós estamos encarnados. Eles já passaram para o outro lado de lá. Eles falaram para nós, a vida continua. Aqui as coisas continuam. Né? Vocês têm medo do quê? Né? Por que vocês têm tanto medo assim? O que vocês temem? Aí tem gente que fala assim, vai que não tem. Se não tiver, não vai ter. Você não vai ver, porque não vai ter. Entende? Mas claro que tem. O que são essas comunicações? Fantasia, coisa da cabeça do homem, do médium, das pessoas. Nós tivemos durante muitos e muitos anos, digamos assim, eu vou dizer séculos, mas eu vou botar anos porque foi a partir de 1857 que Kardec, quando lançou o livro, até um pouco antes, né, 1854, 55, que ele começou a estudar essa questão da mediunidade e da comunicação entre nós e os espíritos. Claro, né? Então assim, ele estudou, e conseguiu ali as provas que faltavam de que realmente existe a continuidade dessa vida. Não é fantasia. E a mediunidade é o meio que a gente tem de se comunicar com eles. Eles conosco e nós com eles. Isso é desde o tempo lá do homem pré-histórico, dito homem das cavernas. Lá nós já se comunicávamos com eles. Só que nós, na época, nós, seres humanos aqui, não tínhamos ideia de como é que era esse espírito, como é que esse espírito se comportava, como é que ele falava. Era tudo muito... para eles era uma coisa muito empírica, era uma coisa que eles não entendiam ainda. Mas Allan Kardec, com o estudo, trouxe todo o embasamento, toda, digamos assim, a sistemática da doutrina espírita, tanto do mundo dos espíritos, da filosofia espírita, quanto a parte ali que compete aos médiuns, do contato entre nós e os espíritos. E nós temos o contato todos os dias. A partida de um ente querido não rompe os nossos laços de amor com eles. Nós continuamos a ver, só que a gente não lembra. O sonho, muitas vezes, e eu já expliquei aqui algumas vezes nos cursos de espiritismo que a gente dá junto com a Identidade Eterna, que quando a gente sonha, quando a gente dorme, que a gente sai do corpo, que a gente se encontra com algum ente querido, o que acontece? Quando a gente retorna, o nosso cérebro, o cérebro, não a consciência é o espírito. O nosso cérebro não consegue entender como é que eu estou lembrando de uma conversa que ele não participou. E ele não consegue, ele começa a mandar uma série de imagens, de filmes que a gente viu, de coisas que a gente passou durante todo o dia, para tentar entender aquilo. E aí a gente mistura muita coisa. E às vezes o sonho sai todo misturado. Aí a gente tem que saber peneirar e ver o que é realmente, o que a gente de fato sonhou. Tem gente que já sai pegando aquele livrinho do livro de significado dos sonhos. Eu sonhei com cobra. Vai morrer. Cobra é... Aí tem sempre aquele parente que fala, cobra é morte na família. Aí pronto, já fica pensando mil coisas, né? A gente... É o ser humano, né? Querendo descobrir o que é o sonho. Mas o sonho é essa saída que a gente fez. Tem gente que consegue trazer essa lembrança. Então, se você perdeu seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, vocês, com certeza, grande parte do tempo, vocês têm contato com eles. A gente só não lembra. Talvez, se não tiver, aí vai ser de acordo também com a tua faixa vibracional. Às vezes eu estou tão entulhado de coisa, de raiva, de ódio, de avareza, de tudo. Quando eu vou para o mundo espiritual, o meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo, não consegue ser visto. Mas não é espírito? Sim, mas a
a faixa vibracional, tá? É como se fosse uma estação de rádio. Você não vai ver ele. Eu queria tanto ver a minha filha, mas eu não consigo ver ela, não consigo sonhar com ela. Talvez é porque você não está se preparando para que você possa ver ela. Porque ela está numa faixa e você está numa outra. Em um livro chamado O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que ali ele fala de vários espíritos, espíritos endurecidos, espíritos criminosos, os espíritos felizes. É bom vocês assim darem uma lida, porque tem muitos diálogos. E tem ali uma parte que é o dos suicidas. E que nessa parte dos suicidas tinha uma mãe que havia se matado para poder se encontrar com o filho. Só que, o que aconteceu? Ela não encontrou com ele. Porque por ter cometido suicídio, porque ela não suportou a partida do filho dela, que claro que para uma mãe é uma dor que é inaigualável, né? Nós homens a gente não consegue mensurar para quem é, né? Para uma mãe o que é a perda, entre aspas, a partida de um filho. Né? E essa mãe não aguentou. E ela se suicidou-se. E ela lamentava, quando o Kardec chamou, evocou ela lamentava porque ela não via esse filho. Só que o filho já tinha dado uma comunicação que ele estava próximo dela, só que ela não conseguia ver. Ela não conseguia vê-lo. Por causa do que ela estava em volta do que ela havia cometido, que era o suicídio, o sofrimento que ela causou a si mesma. Não foi Deus, não foi ninguém, foi ela mesma que causou aquilo. E o filho estava ali perto dela tentando ajudar, mas ela não conseguia e nem ia conseguir tão cedo ver ele. Isso acabou se tornando um castigo, não de Deus, mas um castigo imposto por ela mesma, por não ter esperado o tempo certo de vida, né, ter vivido e ter desencarnado e ela teria encontrado ele. Ela quis apressar, na dor da partida do filho, a mãe, né, ela quis apressar e acabou distanciando mais ainda. Né? E a perda de entes queridos foi algo que foi muito presente, por exemplo, na vida de Chico Xavier. Tem outros médios também, aqui nós tivemos também psicografia aqui nessa casa, que também, né, tivemos pelo Divaldo, tivemos por vários outros médios, mas o Chico foi conhecido como, né, as mães de Chico, né, até saiu um filme, que as mães acabavam recorrendo a Chico Xavier quando elas acabavam, o seu filho acabava partindo, ou perdendo, como elas diziam, perdendo o filho, e elas acabavam recorrendo a ele. Né? E muitas psicografias que veio pelo Chico, eu tenho uma coleção vastíssima ali, né? Eu gosto de ler essas cartas, e todas elas falam, você pode pegar, todas elas falam da continuidade da vida, um puxãozinho de orelha, às vezes, no pai e na mãe, que fica chorando, e aquilo acaba atrapalhando o espírito. Porque é uma questão de sintonia. A gente vibra, seja amor, seja ódio, seja medo, seja carinho, a gente vibra. Essa vibração chega no espírito. Ele recebe essa vibração. Então, se o pai e a mãe não se conformam com a partida do seu filho, isso, para ele, vai ser mais difícil ele se adaptar no mundo espiritual, porque ele está ligado pelo amor. E uma mãe chorando pelo seu filho, querendo ou não, chega nele. E se a mãe chora de saudade, é uma coisa. Isso, todos eles falam, isso, ok, é normal. A gente chora de saudade, isso é normal. Mas chorar inconformada, chorar de revolta contra Deus, blasfemando contra Deus, ou revolta por ter partido, aí fica perguntando por quê? Por que aconteceu? Isso, para o espírito, é um incômodo. Ele não consegue, no mundo espiritual, ter aquela paz de continuar
Porque lá ele vai estudar, ele vai continuar a trabalhar em prol da família dele. Porque a morte, não, entre aspas, ela não quebra esse vínculo continua. Só que ele está numa outra atmosfera, outro mundo. Mas ele consegue visitar a gente, ele consegue visitar vocês, ele consegue te visitar. Às vezes ele fala no teu ouvido, às vezes, opa, parece assim que parece também uma coisa assim, uma impressão, parece que eu escutei. Tem mães que falam que parece que sente que o filho abraçou, que deu um beijo. Sim, é possível. Eles visitam. Claro que você tem que preparar essa atmosfera dentro de casa. Porque se você tem uma vibração muito pesada dentro da tua casa, ele vai te olhar à distância. Porque aquela vibração ali não vai fazer bem para ele. Vai ser difícil ele chegar ali, ele ficar ali. Ele vai orar por ti, ele vai tentar te ajudar, mas você precisa também se esforçar para isso. Então a partida, na realidade, essa partida ela é apenas momentânea. Quem ficou fomos nós. Ele foi para o lugar que é o mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo. É o verdadeiro mundo. Não é aqui. Nós é que ficamos. Quem já partiu antes de nós, já foi. Assim como nós poderíamos ter partido antes. Né? Então, para que ter medo da morte? Claro que isso não significa que eu vou sair e atravessar a rua Amazonas às 6 horas da tarde, de olhos fechados, porque eu não tenho medo da morte. Ou dar um tiroteio, eu vou ficar aqui palestrando para vocês ainda. Eu já tinha saído faz tempo por aquela porta. É óbvio, eu não vou ficar que nem um bobo aqui. Né? Uma questão de sobrevivência. Agora, se eu tiver que morrer, óbvio, eu vou desencarnar. Então eu sei que é difícil falar, ainda mais nesses tempos aqui de pandemia, de Covid, etc. Tal, é difícil falar para uma pessoa que perdeu um ente querido, que existe vida após a morte, porque ela muitas vezes ela está imersa numa dor que a gente tem que respeitar. Não é porque somos espíritas que a gente não chora, a gente também chora. Pela parte. É que nem quando o filho ou a filha vai viajar, a gente se despede na rodoviária, no aeroporto, a gente chora, que tal, ó, visita, liga, tal. Mas a gente tem que respeitar. Aquela dor que a pessoa está sentindo, pela partida do ente querido, a gente tem que respeitar. Às vezes nem é no momento da gente falar em mundo espiritual, a continuidade da vida, porque as pessoas não vão ouvir. A gente tem que dar um conforto, fazer uma oração, né? De repente convidar a pessoa para fazer uma oração, para tentar ela se acalmar, para ela poder coordenar o pensamento melhor, porque não é fácil. É porque, dependendo da pessoa, da mente dela, o que ela tem em relação à morte, pode fazer a diferença. Tem gente que se joga, se desespera, berra, vai em cima do cadáver, né? Ele chora, não quer fechar a tampa, e aquela coisa que eu já presenciei isso. Né? É a pessoa que não, ela tem dificuldade de compreender. Mas a gente que sabe o que acontece após a partida, a gente tem que ser mais sereno. Não que nós não vamos chorar na partida de um ente querido nosso. Eu não teria problema de chorar, que as pessoas estivessem me olhando. Mas tu não é espírita? Sim, eu sou. Mas eu estou chorando porque ela partiu, a saudade que vai ficar, mas eu sei que ela vai continuar a viver. Eu sei que um dia eu vou me encontrar com ela. Assim somos nós com nossos filhos, os nossos parentes. Isso é uma coisa que eu não tenho dúvida. E a doutrina espírita esclarece muito bem, seja pela parte filosófica, seja pelas cartas de psicografia. Chico foi um exemplo. Consolou muitas e muitas mães que pensavam em suicídio, pensavam em se vingar da pessoa que matou o filho, e os filhos voltavam dizendo: não faça isso, continue a viver, perdoe quem tirou minha vida, porque a pessoa que tirou a minha vida
é a pessoa que criou mais débitos para ela mesma. Então a natureza, a lei da causa e efeito, já vai ensinar ela. Não precisa desejar o mal. Claro que é difícil, né? Você olhar para uma pessoa que tirou a vida do teu filho, ou da tua filha, ou de um parente, e perdoar, não é algo fácil. Não vou fazer aqui proselitismo dizer que não, todo mundo tem que perdoar, porque não é fácil. É difícil. É um caminho que você tem que fazer e percorrer você mesmo. Ninguém vai fazer por você. Mas é o melhor caminho para o teu filho, para a tua filha, para o teu parente, para o teu esposo, para a tua esposa. Se alguém um dia cometeu um crime que tirou a vida, entre aspas, né? Tirou ela do corpo, é a melhor coisa que tem. Todos eles falam nas cartas psicografadas e pedem para perdoar. Esquece. Deixa. Perdoa. Jesus fez isso. Se vocês pegarem o Evangelho, ele passou perdoando. E na hora do momento da crucificação, ele perdoou. Eles não sabem o que fazem. O que era aquela morte para ele? Nada. Não tem vida após a morte? Não tem a continuidade? Para ele não era nada. Ele sabia que ele ia sair dali, ele ia retornar de onde ele veio. Ou seja, findou-se a missão dele, que era instruir a gente. Ele morreu pela ganância do homem, pela inveja do homem, pela religião que matou ele. Quem eram os fariseus? Eram os doutores da lei, entre aspas, de Moisés, etc. Eram religiosos. Tacaram ele na cruz, que era o lugar onde se matava bandido. Os romanos faziam. Ou às vezes eles viravam de cabeça para baixo, ou eles crucificavam como a gente conhece, ou viravam de cabeça para baixo. Eram duas formas que eles pregavam as pessoas. Era um lugar... Aí uma vez eu lembro que tinha uma história que falava sobre isso, sobre Jesus, da morte de Jesus. E as pessoas, mas é que Jesus morreu por nós, né? Eu diria, ele morreu por nós no sentido que nós é que matamos ele. Ele não se suicidou-se por nós. Nós é que matamos. Porque na época a gente não entendia o que ele dizia, que era esse perdão que eu falo. Esse amor ao próximo. E ele falava do mundo espiritual. Ele passou todo o evangelho ali, se vocês forem ver, falando da vida após a morte, da continuidade da vida, que nós temos que louvar pela vida. A doutrina espírita só veio ressaltar aquilo que Jesus já havia dito. Só que a gente havia esquecido. Existe. A vida continua. Essa vida nós temos que tentar fazer ela a melhor possível aqui, porque, que nem eu falei antes, a tua mente é que vai determinar como é que vai ser a tua entrada no mundo espiritual. Por isso que a gente tem tanto medo de morrer. E a gente de vez em quando faz umas coisinhas fora dos eixos. Eu sei que eu não sou perfeito. Estou aqui em cima, mas eu não sou perfeito. Tem vezes que eu me pego assim com uns pensamentos assim fora dos eixos. Aí eu tenho que me voltar, mas isso aí faz parte. É a reforma íntima. É o combate de si mesmo. O pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Não é o ele, ela, não, é nós. É você mesmo, é o teu pior inimigo. Você se boicota, você não se esforça, você continua fazendo coisas erradas. Não é o outro que é mas eu estou atrás do Marcelo, foi Marcelo que me levou para... Não, Marcelo pode até ter me convidado, mas quem é que foi? Quem é que decidiu ir atrás do Marcelo? Eu. O Marcelo também está errado, mas eu estou junto. Não posso olhar para ele e dizer que ele é o culpado.
Essa é a nossa tarefa. Por isso que a gente tem que preparar os nossos filhos, os nossos amigos, nossos parentes, para a entrada no mundo espiritual. E a partida do mundo espiritual das pessoas, por exemplo, eu vou falar isso agora porque sempre me pergunto, as pessoas que estão morrendo de Covid, estão morrendo da mesma forma que morreriam de câncer, que morreriam de outra coisa. Só que, claro, é muito mais rápido. Por que tem que elas vão morrer hoje, voltam depois, talvez voltem melhor. Ah, mas ele era bom. Alguns precisavam partir. Se você não morre de uma doença, você pode morrer de uma outra coisa qualquer. Eu vou lá tomar um banho, escorrego, bato com a minha cabeça na quina da pia, ali da privada, como já aconteceu. De alguma maneira você precisa partir. A forma que nós partimos, aí tem a ver também com o passado. Tem pessoas que perguntam, meu filho partiu com câncer, por que ele partiu com câncer? Eu não sei responder. Eu sei que muitas pessoas que morrem por uma doença, assim que ela é, como o câncer, por exemplo, que ela é agressiva, ela geralmente tem alguma coisa em relação ao passado. Alguma coisa ela tem. A gente não sabe o que é. Num dos livros de Chico Xavier, uma menina morreu, ela tinha um tumor no cérebro. E a mãe, claro, né, dentro da dor dela, procurou Chico, foi lá, conversou com ele, e ela veio na carta dizendo que na primeira carta ela não esclareceu muito bem o porquê. Depois ela falou mais ou menos por que ela morreu com aquela doença. Que eram dívidas, ela não disse o que era, mas eram dívidas dela com o passado. E teve uma outra que teve uma mãe que perdeu três filhos. Acho que era 11, 12 e 14 anos, uma coisa assim. Era 10, 12 e 14 anos. Era uma diferença de 1 ano e meio, 2 anos, um para o outro. Eram 3 adolescentes. Eles se afogaram no rio. E a mãe, imagina, né? Perder um, entre aspas, partir um, já dói. Imagina 3, de uma vez só. O pai quase foi à loucura. Se fechou no mundo dele e não aceitava a partida dos 3. E depois eles vieram pela carta da psicografia de Chico Xavier e dizendo o porquê da morte deles. Esses 3 meninos foram 3 combatentes na Guerra do Paraguai que afogaram muitos paraguaios nas águas. Na guerra, eles mataram muitos, deixaram morrer muitos paraguaios afogados. Obviamente, quando os 3 tiveram que retornar, eles provavelmente devem ter pedido para ter essa morte. Só que a mãe, o pai ali, as famílias não vão entender. Porque é uma coisa que não é uma coisa inaceitável, entre aspas. Uma coisa que, meu Deus, mas como é que pode, né? A partida de 3, por que Deus permite? Deus apenas deu o remédio. Deus foi muito justo e bom com eles. Ah, mas e a mãe e o pai? Aprovação aos 2. É mais uma provação entre tantas provações que a gente passa pela vida. Ah, mas não é justo. Claro que é. É que a gente não consegue entender. Os 3 depois voltaram dizendo, eles escreveram os 3, todos eles dizendo o porquê que eles desencarnaram daquela forma. Então, nos livros ali, tem vários depoimentos de muitos desses meninos e meninas que morreram na tenra idade, dizendo o porquê. O que eles cometeram lá atrás.
O que eles fizeram? A gente esquece um pouco isso. Ah, mas o meu filho, ele só tem 2, 3 anos. O que ele pode ter cometido de... O teu filho é um espírito que veio lá do passado, reencarnou agora, precisou ficar apenas 2, 3 anos e voltado para o mundo espiritual. É o que ele precisava. Mas aí uma vez me perguntaram, mas então Deus não é justo com a mãe. Mas muitas vezes a mãe foi uma companheira desse filho, que antes não eram mãe e filho, eram apenas amigos, aprontaram lá atrás, e aí ela veio dar luz a ele veio, expurgou o tempo que ele precisava, e ela vai aguentar ali a partida do seu filho. Então a gente parece que confuso, né? Mas a lei de Deus ela é muito justa. Deus é justo. Ele não causaria dor a nós gratuitamente. Deus não fica jogando xadrez com a gente. Ele não vai tirar o teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, ou tua mãe, o teu pai, porque ele resolveu matar ele para te testar. Não é assim que funciona. A morte de nossa, que é a partida de cada um de nós, ela estabelece um critério das leis divinas. A gente só não entende. Agora, que nem os 3 meninos. Eles morreram afogados. Depois é que eles foram entender, que aí eles foram lembrando, tá, de quando eles eram soldados, que eles mataram os paraguaios afogados. É uma necessidade. Tem muitos depoimentos de pessoas que falam, que pedem para voltar. Teve um depoimento muito interessante de um homem que foi enterrado vivo. Aí Kardec evocou ele. Aí ele disse que ele pediu aquela prova, porque no ano lá de 1600 e alguma coisa que eu não consigo lembrar, sei que era ano de 1600, ele havia enterrado a esposa dele viva. E ele precisava de alguma maneira quitar o débito que ele tinha com a justiça divina. A esposa já tinha perdoado ele, mas ele não tinha ainda satisfeito ainda, ele não estava ainda satisfeito com o que ele fez ali. Ele não conseguia, ele precisava morrer da mesma forma para sentir o que ela sentiu, para dizer, agora eu aprendi, agora eu sei o que é. Não que signifique que você mata alguém com uma arma, que você vai morrer por uma arma também. Isso é muito relativo. Então a partida da gente, tá? A nossa partida, a partida dos nossos entes queridos, ela estabelece algum critério que a gente ainda não entende, mas que pode ter certeza que nada é injusto. Ninguém vai gratuito. Ninguém morre à toa. O suicida, se você tem alguém na família, a gente tem que orar por ele ou por ela. Que ele partiu antes da hora. Por isso que o suicida, muitas vezes, ele sofre no mundo espiritual. Mas ele sofre não porque Deus mandou o castigo para ele, mas é porque ele saiu antes do tempo. Porque se você precisava viver até 80 anos, chega com 40, eu resolvo dar um tiro na minha cabeça, eu tenho mais 40 ainda para viver. O que eu faço com esses 40? Então eu tinha muito tempo ainda de fluido vital. E de repente eu tirei minha vida. O que acontece? Ele vai no mundo espiritual, ele vai se perceber, ele vai ver o equívoco que ele cometeu, mas ele não é amaldiçoado. Não sei se vocês viram o filme do Divaldo, que a mãe dele, quando foi pedir para o padre rezar a missa de 7º dia, o padre se negou, porque na época a igreja, não sei se ainda é ainda assim, mas eu acho que muitos padres já mudaram um pouco a concepção. Ele não quis rezar porque o suicida estava no inferno. E a mãe do Divaldo se revoltou e disse que não queria mais fazer parte da igreja.
Porque só porque ela errou uma vez, mas Jesus falou que perdoa 70 vezes 7, e ela errou uma vez e agora vai para o inferno? Ela está com lógica? Essa é a lógica. Claro que não. Mas ela estava no inferno dela. Hoje não estava no calor do inferno? Não precisava estar no inferno, a gente estava no calor do inferno. É a modo de falar, é metáfora. Ela estava vivendo o inferno do suicídio, do que ela cometeu com o corpo dela e refletiu no espírito dela. Então ela estava vivendo o inferno, que depois, quando a mãe do Divaldo desencarnou, ela veio e acolheu a filha. Depois de mais de 30 anos de sofrimento, ela acolheu a filha e a filha reencarnou novamente. Se vocês procurarem no YouTube, tem uma história bem legal da irmã do Divaldo, a Nair, que o Divaldo conta, que ela voltou e ela lembrou, quando era pequenininha, chamando o Divaldo pelo apelido que só ela chamava. E ela disse, Divaldo, eu voltei, não voltei? Aí ele disse, voltou. E ela estava com aqueles lábios leporinos, né? Por causa que ela tinha tomado cianureto e queimou essa parte aqui, queimou a parte do esôfago dela. Mas a menina lembrava. Então, o suicida a gente tem que orar por ele. Teu filho, tua filha, teu parente que suicidou-se, precisa de oração. Ela não está condenada. Ela vai se restabelecer, ela vai receber ajuda e ela vai encontrar o caminho dela. Mas a gente também tem que contribuir. A nossa oração faz a diferença. A nossa oração para os nossos entes queridos faz a diferença. Eu não preciso ir lá no cemitério. Meu pai desencarnou em 1993. Eu só fui no enterro. Tem gente que fala assim, mas tu nunca foi lá no cemitério? Meu pai não está lá. Meu pai já esteve aqui. Já deu o ar da sua graça aqui. Deve estar aqui me assistindo. Eu vou ver o quê? O corpo está lá no caixão. O corpo não me interessa. Isso aqui que vocês estão vendo, esse magrinho aqui, cabeça branca, isso aqui é apenas um corpo. É uma coisa que eu vou deixar. Isso aqui é como... Ninguém vai ver uma... Por exemplo, se eu for tirar essa camisa, botar essa camisa aqui, o Alexandre é aquilo ali? Não. O Alexandre está aqui. Aquilo ali foi uma camisa minha. Essa é a ideia que nós temos do corpo em relação a isso. Eu não vou lá ver meu pai, porque meu pai não está lá, que não é meu pai. Foi o corpo que ele usou durante 60 anos. Foi o corpo que ele usou. Mas ele não está mais lá. Ele está no mundo espiritual. Se é lá, não sei. Ele está no mundo espiritual. Eu sei que ele está no mundo espiritual ali. Eu tenho certeza absoluta. Então eu não vou lá. Por isso que eu nunca visitei. Por isso que eu não vou visitar. Quando eu quero visitar ele, ou eu visito através eu saindo, visitando ele, ou eu conversando mentalmente com ele. É a melhor coisa. Os nossos entes queridos amam esse tipo de contato. É o contato que você pode ter com eles. Converse com ele, converse com ela. Tu acha que ele não está escutando? Ela escuta, ele escuta. E pode estar no teu lado. Conversa. Às vezes a gente tem mais sensibilidade para até sentir alguma coisa. Mas nós podemos fazer isso. Devemos fazer isso. Porque o amor continua. A morte, entre aspas, não rompe o amor de maneira alguma. Nem a reencarnação. Mesmo que teu pai ou tua mãe, que já viveu mais tempo, tenha reencarnado, não morre o amor. Eles continuam, estão vivendo uma nova experiência. Os amigos, quando estão na escola, que um passa para o 9º ano, outro fica no 8º, não deixam de ser amigos. Estão apenas em séries diferentes. Assim somos nós. Continuamos. E continuamos a viver. Então, a doutrina espírita foi uma filosofia, é uma filosofia,
que ela praticamente matou a morte. Não existe. Não precisa ter medo. Ela não é tenebrosa. Ela não é fúnebre. Ela não é aquele bicho de sete cabeças. Muito pelo contrário. É uma etapa que você passa. Claro que ninguém quer, né? Ninguém, todo porque tem medo, porque a gente, né, fez alguma coisinha, a gente fica temeroso. É normal. Mas vamos auxiliar os nossos entes queridos orando por eles. Pode ter certeza, hoje vocês vão receber uma visita dos seus entes queridos. Porque todo dia a gente recebe. Ou a gente vai visitar eles, ou eles vêm visitar a gente. E não precisa ter medo. Conversa com ele, conversa com ela. Pega a fotografia. Conversa. Fala. O canal entre um coração e o outro é o intercâmbio mais forte que a gente pode ter. Ainda mais de uma mãe para os seus filhos. Isso não tem. Chico mesmo dizia, o amor de uma mãe é imensurável. O pai também, óbvio, mas a mãe que gerou, que carregou durante 9 meses ali a criança, é um amor muito forte. Então conversa. Faça esse teste. Dialogue com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, olhando para a fotografia. Não precisa se revela nada, porque se revela não adianta nada. Mas pega o retrato, conversa, pergunta como é que está, fala da saudade, fala do amor que você sente, ou pede perdão, se for o caso, né? A gente não sabe o que aconteceu. Seja sincero, abra o seu coração, que você vai conseguir manter uma comunicação com seu ente querido. Eles apenas partiram, a gente não perdeu eles, e nem vai perder. Um dia a gente vai encontrar com eles. Um dia esse reencontro vai ser de lágrimas, de alegria, por termos reencontrado novamente quem a gente ama. Tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e tenham uma boa semana. Vamos fazer uma oração agora, né? Para a gente finalizar o nosso trabalho. Vamos todos fechar nossos olhos, elevando nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, e rogando aqui que os espíritos aqui presentes, os nossos parentes, os nossos filhos e filhas, os nossos amigos aqui presentes, possam estar aqui numa comunhão de amor, de paz, e que possamos sentir a sua vibração, e que possamos, todos os dias, elevar o nosso pensamento para que esse intercâmbio flua com muita paz e com muito amor. Obrigado a todos vocês que nos auxiliam e que a gente possa ter uma semana de muito aprendizado. Que assim seja.